Queridos, bom dia. Como vamos? Tudo bem? Bem, em continuidade, então, à nossa disciplina, nós estávamos tratando aí dos crimes contra a organização do trabalho. Então, hoje a aula é um pouquinho mais maçante, porque as questões que nós debatemos de polêmica envolvendo competência e etc., elas foram travadas na última aula. Então, hoje é muito importante, né, a gente tratar dos tipos penais em espécie, né? Eu digo que são de suma importância os delitos contra a organização do trabalho, porque eles caem muito em concursos federais, tá? Justamente trazendo à baila essas questões atinentes à competência e essas divergências que foram por nós suscitadas, que foram por nós trabalhadas na última aula. Nesse aspecto, eu me lembro que o artigo 197, nós chegamos a trabalhar, né? Para a gente relembrar, diz lá o artigo 197. Atentado contra a liberdade de trabalho, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria. Diferenciamos arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Vimos ali que o preceito secundário do tipo cumula a pena àquela correspondente à violência. Então se diz que quando o crime é cometido com violência, né, no caso da grave ameaça não, mas quando ele é cometido com violência, disse que o delito é de concurso necessário, tá bem? E nesse aspecto, o inciso 2º nos diz abrir ou fechar o estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Bem, nesse aspecto, pessoal, para a gente encerrar de vez, então, o artigo 197, eu separei uma jurisprudência a respeito do delito de atentado contra a liberdade de trabalho no seguinte aspecto. No caso dos autos, o movimento grevista instaurado por servidores municipais, promovendo desordem e impedindo, mediante ameaças e utilização de força física, o ingresso de servidores no local de trabalho, bem como a retenção de equipamentos necessários à execução do serviço, sobretudo os essenciais, não configura crime contra a organização do trabalho. Para a caracterização do crime contra a organização do trabalho, o delito deve atingir a liberdade individual dos trabalhadores, como também a organização do trabalho e a previdência, aferir a própria dignidade humana e colocar em risco a manutenção da previdência social e as instituições trabalhistas, evidenciando a ocorrência de prejuízos a bens e serviços ou a interesse da União. Nós temos aqui um julgado do STJ, relatoria do ministro Fernandes, terceira turma julgadora. Então, nesse caso, essa jurisprudência selecionada traduz muito o que nós tivemos a oportunidade de debater na última aula, justamente em relação à questão da competência. Veja-se aqui, doutores e doutoras, que o tipo penal subexame, ele nos traz uma noção agora, segundo esse julgado do STJ, não relativa à competência, mas muito mais aprofundada do que isso. Veja-se que estamos aqui dizendo da própria configuração do crime. Então, o simples fato de servidores, mediante ameaças, impedirem outros servidores, como nos diz aqui, constranger alguém mediante grave ameaça a não exercer, né, no caso ali, a profissão durante certo período, veja-se que isso por si só não fez incidir o crime, segundo o entendimento do STJ. Por quê? Porque não houve uma ofensa à organização do trabalho, não houve uma ofensa à dignidade, e não houve ali, no caso dos autos, a gente estava tratando de uma greve dos servidores públicos federais da Previdência Social, não houve ali uma lesão à Previdência Social. Eu não sei se vocês vão lembrar, na época em que o majestoso prefeito era o Toninho Andrada, nós tivemos algo parecido.
Só que lá, salvo melhor juízo, nós tivemos protestos de pais de alunos, alguma coisa referente à educação, que estavam impedindo os servidores da prefeitura de adentrar o estabelecimento. É um exemplo, trazendo para a nossa perspectiva barbacenense, similar à questão da Previdência Social. Similar ao tratado nesses autos nessa jurisprudência selecionada do Superior Tribunal de Justiça. Então, veja, numa questão dissertativa, é importante constarmos que a questão peculiar de dano coletivo ou dano efetivamente à organização do trabalho faz incidir a necessária constatação de lesão à dignidade para a própria configuração do tipo penal. O STJ, então, ele vai mais fundo no debate e não coloca mais o debate só em relação à competência, mas ele exige a real constatação de dano para a ocorrência do tipo penal, para a caracterização do tipo penal. Queridos, vou recorrer aqui ao meu memorial, então, para a gente já adentrar ao artigo 198. O artigo 198, ele traz lá para nós o atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e a boicotagem violenta. Muito interessante, vou fazer uma abordagem muito específica a respeito da boicotagem violenta, fazendo aqui o intermédio com os doutores a respeito do direito internacional. Vamos lá? Vamos para a leitura do dispositivo, por favor, me acompanhe. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou a não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial agrícola. Primeira ressalva: o direito penal é regido pelo princípio da legalidade. Então, nós não podemos, num Estado constitucional democrático de direito, fazer analogia in malam partem. Nós não podemos complementar um tipo penal por analogia. Nós devemos sempre pautar a conduta criminosa pelo enquadramento perfeito à norma ou à moldura descrita no tipo. Veja-se que nós não temos como verbo nuclear, no artigo 198, o constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a impedir. É só celebrar. Veja-se que a ausência do verbo impedir não pode ser complementada, doutores e doutoras, pela analogia. Nesse caso, há uma lacuna. Então, se o agente constrange alguém mediante grave ameaça, a impedir a celebração do contrato de trabalho, veja-se que isso não caracteriza por si só um crime. Claro que o sujeito vai responder pela grave ameaça, vai responder também, no caso de lesão corporal, pela lesão corporal, mas ele não responderá pelo crime específico de atentado contra a liberdade de trabalho, tá bem? Bem, nesse aspecto, faço aqui a observação de Nelson Hungria. A lei penal, no entanto, não previu a conduta de impedir, mediante violência ou grave ameaça, a celebração de contratos de trabalho, havendo, portanto, uma lacuna. Como bem mencionei a vocês, o que é uma lacuna? Uma ausência de previsão legal específica, tá? Que não poderá ser suprido pelo recurso da analogia. Então, eu coloquei aqui, eu transcrevi aqui no meu memorial de aula as palavras de Nelson Hungria, para quem quiser colocar isso no caderno ou anotar isso como referência. Foi exatamente o que eu mencionei para vocês, é o que o nosso doutrinador de referência nos traz, tá bem? Bem, com relação à boicotagem violenta, a conduta da boicotagem violenta nada mais é, queridos, do que trazer à baila, trazer à discussão ou emoldurar a conduta daquele que, vamos lá, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a não fornecer a outra ou a não adquirir de outra matéria-prima. Então, a vítima, ela vai ser compelida a não adquirir uma matéria-prima ou a não fornecer uma matéria-prima. Boicotagem violenta. O que é boicotagem violenta?
A vítima, ela é obrigada, quer dizer, o constranger vem no sentido de obrigar. Ela é obrigada, mediante violência ou grave ameaça, a 2 atos omissivos. Quais são os atos omissivos? A não fornecer ou a não adquirir matéria-prima. Eu quero que vocês gravem isso. É muito importante que vocês gravem que, no caso em apreço da boicotagem violenta, a vítima é obrigada a 2 atos omissivos, porque nós temos a falsa percepção, já vi isso em questão objetiva, de que a vítima, queridos, de que o constranger, a questão de obrigar, seria sempre a atos comissivos. Como no caso da boicotagem violenta percebemos, a vítima ela é obrigada, mediante violência ou grave ameaça, a 2 possíveis atos omissivos, que seria o de não adquirir ou de não fornecer. Então é possível sim que alguém seja obrigado a se omitir, como nós temos no exemplo da boicotagem violenta. A título aí de curiosidade, a palavra boicotagem ou a expressão boicotagem, ela surgiu quando de um irlandês, quando da produção agrícola de um irlandês, que lá na Irlanda se viu obrigado a vir para a América, porque a mão de obra ao redor propôs uma boicotagem a esse empreendedor. E essa boicotagem, a partir do momento que ele não teve mais acesso a a matéria-prima indispensável à sua produção, ele se viu obrigado a sair da Irlanda e buscar um outro espaço de trabalho. Então, o que caracteriza boicotagem? Boicotagem é exatamente a história desse irlandês. É o fato de que impedir que recursos indispensáveis à produção cheguem à indústria. Por quê? Porque se esses recursos não chegarem, a gente não tem produção. Veja-se que na historinha do irlandês, ele foi obrigado a deixar o país e vir para a América, porque simplesmente foi inviabilizada a produção desse sujeito. E aí eu faço novamente aqui um paralelo, né? Uma referência ao direito internacional. O que é o direito internacional? Porque a boicotagem é uma espécie de sanção internacional. Nós temos no direito das gentes, para quem não sabe, o direito internacional também é chamado de direito das gentes. Nós temos no direito das gentes sanções. Sanções por quê? Ora, quando um determinado Estado-nação, agora não estou mais falando de sujeito individual, estou aqui falando de sujeito de direito internacional de cunho privado, de cunho público, né, os Estados-nações, estou aqui falando de Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Alemanha, estou aqui falando de países, esses países sujeitos de direito internacional em âmbito público, esses sujeitos de direito internacional, eles podem, mediante algumas condutas, frustrar as perspectivas internacionais. E quando esses sujeitos frustram as perspectivas internacionais, vamos imaginar, eu entendo, respeitosamente, que a clitorectomia viola a dignidade da pessoa humana. O que é a clitorectomia? A clitorectomia é a extração do clitóris quando o neném nasce do sexo feminino. E ali para bloquear ou reduzir significativamente o prazer sexual daquela criança, quando essa criança atingirá a vida adulta e se pôr aos atos sexuais. Bem, é muito importante a gente ressaltar que a dignidade sexual, ela se divide na vertente positiva e na vertente negativa. Não sei se eu falei algo com você, se eu não falei foi na outra turma. Mas na vertente positiva, vamos começar pela negativa. Nós temos a vertente negativa da dignidade sexual, que é o direito de não ser violado. A vertente negativa da dignidade sexual é o direito de não ser violado, quer dizer, é o direito de não ser compelido a realizar ato sexual quando não se tem vontade. Noutra via, a vertente positiva da dignidade sexual é justamente o direito de ter relações sexuais,
de ter prazer sexual quando assim desejado. Então, o prazer sexual, ele é vinculado à dignidade sexual e em derivação, por questão de especificidade, por questão de especialidade, é vinculado, à dignidade humana do indivíduo, ao mínimo existencial e irredutível. Sem sombra de dúvida, o prazer sexual faz parte da dignidade humana. Então aí, nós entendemos sim que a clitorectomia, ela é uma violação a direitos humanos. Em determinadas comunidades, em determinados países, a clitorectomia é uma prática latente. E vamos imaginar que a comunidade internacional, agora em exemplo, porque isso não aconteceu, mas vamos imaginar que a comunidade internacional determine a esses países que praticam tal atrocidade, ao nosso ver ocidental, que esses países não podem mais fazer esse tipo de procedimento. E aí esses países insistem, cagam mole para a comunidade internacional e falam, olha, não me interessa o que vocês acham, nós vamos aqui sim continuar a realizar o procedimento da clitorectomia. Tá? E aí a comunidade internacional ela precisa reagir, ela precisa impor sanções a esses países. E aí, passando um pouco mais das sanções de advertência, né? Nós temos a boicotagem como um meio de sancionamento internacional. Nós temos as sanções econômicas. O que seriam as sanções econômicas para você entender de fato o que é boicotagem? Porque na sua prova pode vir uma analogia da boicotagem prevista no artigo 197 com a que a gente está trabalhando agora, perdão, no artigo 198, com o que a gente está trabalhando agora, que é a boicotagem lá do direito internacional. A sanção econômica é impedir que recursos indispensáveis ao regular curso daquele país adentrem ao país. Faço aqui uma ressalva, e isso é a minha consideração, tá? Não li isso em lugar nenhum. É uma ressalva que, pensando pelo mínimo ético irredutível e pensando pela dignidade da pessoa humana, não seria razoável, ao nosso ver, que a comunidade internacional sancionasse recursos inerentes à sobrevivência daquele país, mas tão somente ao desenvolvimento econômico. Vamos imaginar, determinado país, a produção alimentícia é extremamente escassa. Então, praticamente todos os alimentos de determinado país, ou grande parte dos alimentos de determinado país, vem pelo comércio internacional, vem a título de vendas internacionais. E aí, a partir do momento que aquele país necessita de comprar alimentos que são indispensáveis à sobrevivência dos seus jurisdicionários, não pode, ao meu ver, sob pena de violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a comunidade internacional bloqueie o fornecimento de importação. Não pode a comunidade internacional impedir que países como o Brasil deixem de exportar laranja a esses países, deixem de exportar carne a esses países, deixem de exportar soja a esses países. Por quê? Porque esse tipo de alimento é indispensável, ou esse tipo de produto é indispensável ao viver, é indispensável à sobrevivência das pessoas desse país. Em contrapartida, pode sim, e inclusive é indicado que, para fazer valer a determinação internacional, em caso de não acolhimento da advertência, em caso de não acolhimento do soft milk ou da não eficiência do soft milk, para quem não sabe, o soft milk é a moral internacional do país. Então o país perde moral, é aquele negócio, ele fica afastado do grupinho, né? E você pode entender que não, mas isso sim é fruto de grande frustração para esses países. E a partir desse momento, quando a gente faz esse paralelo com o direito internacional, pode sim a comunidade internacional, numa medida mais drástica, determinar a proibição de comércio de matéria-prima
indispensável ao desenvolvimento industrial daqueles países. Repito, eu entendo respeitosamente que não poderia impedir a chegada de alimentos ou de produtos indispensáveis, a exemplo de remédios, à sobrevivência dos ali jurisdicionados, à sobrevivência dos nacionais daqueles países. Mas eu entendo sim ser muito importante e ser cabível a sanção econômica. A sanção econômica se traduz numa boicotagem, ou seja, o impedimento de chegada de matéria-prima para o desenvolvimento industrial, que nada mais é do que a gente relembrar a historinha do irlandês e trazer aqui para o nosso artigo 188 a respeito de boicotagem. O que é boicotagem? Ora, boicotagem é impedir a vítima de adquirir uma determinada matéria-prima ou fornecer determinada matéria-prima, o que inviabilizaria a produção econômica dessa indústria, seja de propriedade da vítima, né? No caso em que a vítima se abstém de adquirir, ou seja, de terceiro, quando ela se obsta de fornecer, quando ela se omite em fornecer, tá bem? Então, no próximo bloco a gente já volta, queridos. Um abraço.